Obrigada por suas considerações. Você mencionou diversos aspectos interessantes e certamente vamos voltar a eles daqui a pouquinho. Por enquanto, nós vamos passar então a palavra aqui para a Ângela, que também vai nos dar a sua visão e a sua opinião acerca da pergunta inicial. O que muda, Ângela? Bom, de novo, né, como você mencionou, é uma questão de futurologia, mas, em primeiro lugar, uma saudação a todos, né, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu gostaria só de fazer um parênteses muito curto para dizer o quão privilegiada eu sou e todos nós, e todos que estão aqui nos assistindo, de estarmos aqui, poder discutir o presente e o futuro das empresas, das lideranças, da governança, da ética e da lógica, enquanto a grande maioria dos brasileiros está pensando no futuro da sua refeição, dos seus filhos, para o próximo mês, para a próxima semana, para o próximo dia. Então, eu estou falando isso assim, não para nos deixar culpados, mas claro que ficamos, mas para ressaltar e avivar o nosso sentido de responsabilidade em relação, responsabilidade como lideranças, empresariais, como lideranças, né, nas nossas comunidades, para que a gente possa utilizar de todas as possibilidades para fazer a diferença na nossa sociedade hoje e pós-Covid, né, que a gente sabe que vamos precisar de toda a ajuda possível. Então, fechando esse parênteses, o que muda ou o que não muda, né, se muda, né, Marilza, que você fez esse questionamento, eu acho que muitas coisas, né, vão mudar. Eu acho que todos nós somos afetados por crises, não tem como passar por uma crise sem mudança, sem sermos mudados pessoalmente em nossas relações com as empresas, nossas relações com o mundo, né, e aí entra a ética, né, porque a ética é a relação, né, e grandes antropólogos já dizem, né, que epidemias, guerras e revoluções servem justamente para isso, elas antecipam e aceleram tendências, né, elas catalisam tendências que já vêm acontecendo, e não vai ser diferente com a Covid-19. No Brasil, a gente tem todo tipo de empresa, a gente tem empresas muito desenvolvidas em aspectos de governança e gestão, mas também temos empresas que estão com gestão e governança bem rudimentar, né, então, acham que estão replicando o modelo fordista e acham que estão, assim, super modernas, né, então, eu acho que a gente tem que avançar muito em relação a muitas delas, mas, falando em linhas gerais, pensando em linhas gerais, o que muda, né, pensando no Brasil, eu acho que eu posso citar 3 grandes mudanças, para mim são tendências que já vinham vindo, né, que já estavam se mostrando, e que a crise só vai catalisar, e espero que assim seja, né, pelo que a gente está vendo, é assim que vai se direcionar. Bom, a primeira delas é a flexibilidade. A flexibilidade, eu acho que era algo que eu vinha batendo bastante nessa tecla, inclusive com muitas pessoas, clientes, etc., que é uma necessidade muito colocada pelas novas gerações, e que a gente está vendo agora, né, flexibilidade de trabalho remoto, e etc., que nos proporciona a tecnologia, né. Então, é uma necessidade, é premente isso, e a crise só nos mostrou como isso é necessário e vai cada vez mais ser o dia a dia das empresas. Eu acho que a grande questão é mudar o padrão, né, mudar o pensamento. Enquanto que antes a gente pensava que o normal era ir para a empresa todos os dias, etc., agora o novo normal vai ser: eu tenho um bom motivo para ir pessoalmente ao escritório, eu tenho que ter um bom motivo para fazer as coisas pessoalmente, né, presencialmente, estar lá. Isso porque a gente tem diversos benefícios ao fazer esse tipo de mudança, né. Então, eu gosto bastante de citar um exemplo, que é o da Telstra, que é uma empresa de telecom australiana com 37 mil funcionários. E eles, em 2014, o CEO decidiu simplesmente abolir passar o crachá, né, bater o crachá. Ele estabeleceu que o novo normal, que o novo padrão é a flexibilidade. E a partir daí, todo mundo começou a ser flexível e a se adaptar a isso.
Bom, nem preciso dizer que isso gerou mais engajamento, melhor qualidade, né, de vida dos colaboradores, melhor produtividade, mais lucratividade, e as pessoas lá agora têm um bom motivo, tem que ter um bom motivo para ir numa reunião. Quer dizer, reuniões não são apenas para você levar a apresentação, que poderia ser mandada por e-mail, e ficar lá, né, perdendo tempo vendo uma apresentação, e para marcar a próxima reunião apenas, né? Então, reuniões vão ser cada vez mais, reuniões presenciais vão ser cada vez mais usadas para socializar e para discutir, para um debate rico, efetivo de ideias. Essa é a minha percepção, né? A valorização do pessoal, né? Mas, para isso, a gente não precisa só mudar essa percepção, esse paradigma, né, do novo normal, do novo padrão. É preciso a gente ter lideranças que coloquem, que sejam maduras o suficiente para acreditarem nos seus colaboradores, acreditarem que eles vão fazer o trabalho deles, né, e confiar nisso, né, que eles tenham maturidade, que eles tenham inteligência emocional, né, que eles consigam despertar nos seus colaboradores, naqueles que eles lideram, esse sentido de propósito, que aí acho que toca um pouco no que o Carlos falou, né, na ideia do sentido do propósito, que acho que vai ser reavaliada certamente. Não tem como as pessoas passarem por um tsunami desses e todo o globo ao mesmo tempo e não reverem o propósito, seu propósito de vida e o propósito das empresas nas quais elas atuam. E essas lideranças têm que ter novos mecanismos de comunicação para se integrarem numa sociedade cada vez mais diversa, né? Então, com uma linguagem específica, falando, por exemplo, de escutativa, de comunicação não violenta, etc., os soft skills, né? E falando em diversidade, diversidade é o segundo grande tema, para mim, que já vinha, né, como uma tendência, e acho que agora só se reforça. Bom, além de uma prática, a diversidade e inclusão, além de uma prática, um imperativo moral e social, né, ao buscar trazer para os fóruns de debate, né, de poder, a sociedade, né, como ela existe na prática, ela é prática que a gente vê que traz diversos benefícios. Então, sob o aspecto da lógica, faz todo sentido também, né, então traz benefícios pela governança corporativa, você ter uma diversidade de perspectivas, por você ter melhores reuniões, melhor qualidade de decisão, resultados financeiros melhores, inclusive, e, além disso, resultados pelo aspecto ambiental, social e de governança, né? Então, o que a gente chama de ESG, né, ambiental, social e de governança, a gente verifica claramente isso nas empresas que têm maior diversidade nas suas lideranças. Eu pude demonstrar isso num trabalho publicado ano passado pelo Banco Mundial, que verificou justamente isso, né, como essas empresas que têm maior diversidade no topo apresentam melhores resultados, não apenas financeiros, mas também de resultados sociais, ambientais e de governança. Não é à toa que o presidente da BlackRock, que administra 7 trilhões de dólares, decidiu ano passado que não vão mais investir em empresas que não tenham seus conselhos diversos, né? Enfim, isso, no fim das contas, essa diversidade tem muitas consequências positivas, né, como maior engajamento de colaboradores, melhor relacionamento com stakeholders, mas, mais importante, cria um ambiente positivo, um ambiente de trabalho muito positivo, ao invés de ambientes tóxicos, né, que a gente vê em geral, e que fomenta a cultura ética, né, e a ética é justamente essa relação. Quando a gente fala de ética, a gente fala de relação e de ação, de atuação com o outro, né, com o mundo, com o que nos envolve, e a gente sabe muito bem que um código de ética não faz verão, né, infelizmente, os grandes escândalos corporativos nos mostram isso todos os dias, né, o que a gente está falando aqui, o que eu estou falando, que é o terceiro
grande tema, que é o tema de mudança, é a cooperação, que vem dessa relação, dessa nova forma de se relacionar com o mundo, através da conscientização de que nós estamos interligados totalmente, né? E a crise nos mostra isso cada dia mais, né? Como a nossa realidade está interconectada e como nós precisamos, e as empresas que mais cooperarem vão ser aquelas que vão prosperar nos próximos anos. Então, eu acho que a flexibilidade, diversidade e cooperação são as 3 questões maiores aí que vão mudar o nosso aspecto empresarial nos próximos anos. Cooperação é pensar que a gente não está num jogo de soma zero, não é eu vou ganhar, os outros vão perder e tudo vai estar ótimo, é eliminar essa ideia curto prazista de que, não, é melhor eu ganhar agora e depois eu vejo, não, é criar relações e desenvolver essas relações com todos os stakeholders. É você efetivamente pensar que vai ser melhor eu perder um pouco agora, ou eu deixar de ganhar um pouco agora, para eu estabelecer uma relação. A gente tem muito nós somos seres humanos e a gente tem a relação de reciprocidade, é algo que nos move demais. Então, se a gente tiver esse tipo de valorização por parte das empresas, nós vamos ter empresas que vão prosperar no pós-crise. E a gente vê que, efetivamente, aquelas que já vinham apresentando esse tipo de relacionamento, de valorizar os relacionamentos com seus stakeholders, todos eles, elas já vinham apresentando melhores resultados consistentemente, entrando crise e saindo crise. Então, isso quer dizer o quê? Que quando você tem uma dificuldade, vamos negociar, né? Vamos estar abertos à negociação com os nossos fornecedores e demais stakeholders. Não estou falando daquele microempresário, daquela microempresária que está ali tentando sobreviver a qualquer custo, e se ela não demitir algumas pessoas, ela vai fechar, né? Não estou falando desse caso, estou falando de outros casos em que as empresas continuam, as lideranças continuam com uma perspectiva curto-prazista e de não relacionamento, de não cooperação, de não solidariedade. Exemplos recentes, infelizmente, redes de varejo, grandes redes de varejo que simplesmente suspenderam contratos, suspenderam pagamentos com locadores de suas lojas, a despeito de terem dito que não estavam com nenhum problema de fluxo de caixa. Que tipo de relação é essa? Não é legal, né? É muito menos ética, né? Então, acho que a gente tem que evoluir para outros tipos. A gente também tem notícias boas aí, né? Então, temos, por exemplo, doações, aí já é filantropia, né? Mas temos doações milionárias de bancos, a gente pode evoluir também para baixar juros, né? E dar mais acesso a crédito, enfim, para a população que necessita, mas eu acho que a gente tem outros exemplos bons, por exemplo, shoppings que estão isentando o pagamento, né, das locações por parte desses lojistas durante esse período. Então, eu acho que esse é um exemplo, né, de pensar em relação, de pensar que se eu não tiver o outro, ou se eu pisar no pescoço do outro, vai ser pior para todo mundo depois, né? O tecido social vai se esgarçar e não adianta a gente pensar em ganhar agora a curto prazo. Acho que a gente tem que pensar tendo um horizonte maior, vendo o que nos norteia, o que norteia, né, a empresa, qual o seu propósito, e ter sempre em mente que os nossos destinos estão sempre ligados, né, e a crise está mostrando isso para quem queria ver e para quem não queria ver, está mostrando, assim, de uma forma, né, irretocável, infelizmente ou felizmente, mas são essas as grandes questões que eu gostaria de destacar, Marilza, como coisas que mudam daqui para frente, a flexibilidade, a diversidade e a cooperação. Ok, ótimos pontos, Ângela, e antes de passar para o professor Lélio, eu queria aproveitar, professor, e fazer uma provocação.
Tanto o Carlos quanto a Ângela mencionaram a importância dos aspectos ASG para as empresas, para que sejam considerados de uma forma efetiva e não apenas lateral, como vinha acontecendo em muitas empresas até agora. Então, na sua abordagem sobre o que vem após a crise, seria possível também comentar sobre o quanto que as lideranças e o conselho de administração das empresas estão preparados para essa nova realidade que vem a exigir uma responsabilidade muito maior por parte deles também? Com a palavra, professor. Não, Marilza, esse tema realmente não está no meu roteiro, sabe? Mas talvez eu possa abordá-lo assim tangencialmente. Tá? Ok. Ok? Estou com a palavra? Vamos embora. Tá bom. Gente, para falar em crise e o que muda numa crise, a gente precisa saber de que tipo de crise a gente está falando. Por exemplo, vamos comparar a crise que se seguiu à Segunda Grande Guerra Mundial, 1945, foi uma crise que destruiu tudo. Quer dizer, todo o sistema produtivo, toda a estrutura de produção estava reduzida a telhas quebradas. Muitas mortes, mudanças profundas nas políticas dos países, tendências novas para a direita, para a esquerda, etc. Quando nós falamos do coronavírus, nós estamos falando de uma crise diferente. Ela não vai destruir. Ela não vai destruir nada. Desculpa. Eu sou marinheiro de primeira viagem, viu, Marisa? Negócio de tecnologia de comunicação, de forma de vez em quando eu me enrolo. Tá? E como existe aquele provérbio de que burro velho não pega marcha, vocês precisam ser um pouco pacientes comigo. Não é? Bom, então, enquanto a crise de 1945 destruiu o sistema produtivo, a crise atual não está destruindo nada, só vidas. Então, naquele caso, a mudança, no final da crise, envolveu uma reconstrução do sistema produtivo, uma reorganização dos sistemas políticos no mundo, dentro dos países, especialmente os países que se envolveram na história. No nosso caso aqui, aparentemente, nós vamos ter mortes, muitas mortes, mas, infelizmente, muitas mortes, um número realmente imprevisível, mas não vai haver destruições. Quer dizer, o retorno à normalidade é muito mais fácil. Eu não vou ter que mudar toda a administração das empresas, de criar novos conselhos, eu não vou ter que reconstruir infraestrutura, nada disso. Tudo isso permanece. O que muda é que realmente o preço da crise foi em termos de vida e que o retorno pode ser mais simples, porque a tarefa de reconstruir não envolve coisas de tão grande porte quanto a infraestrutura de operação. Agora, o que eu acredito firmemente é que há alguns problemas que já estão destacados e que nós precisamos levar a atenção do público, das pessoas sobre as quais nós temos influência, sobre as empresas, é papel dos conselhos, lembrar que os grandes problemas do mundo, os problemas universais, só podem ser resolvidos universalmente. Quer dizer, se todos os países participarem. Por exemplo, a poluição dos oceanos. Qual é o país que pode cuidar disso?
não é isso? É impossível. O meio ambiente, o aquecimento global, coisas desse tipo, gente, não podem ser resolvidos por países isolados ou por grupos de países, como nós tentamos fazer. E a lição que essa crise está nos dando é uma lição duríssima, porque em janeiro já se tinha uma visão definida que estávamos diante de um novo vírus. Estávamos diante da ameaça de uma nova epidemia, que, como toda epidemia, tem a possibilidade de converter-se em pandemia. O que foi feito? A China resolveu o problema dela de uma maneira relativamente rápida. Mas no mundo ocidental, no nosso lado, e especialmente nos países mais adiantados, vejam a ironia, parece uma crise elitista, porque pegou os países mais avançados. Só se começou a mexer efetivamente quando a doença chegou e já fazendo estragos. Quem diria que os Estados Unidos, com todo o potencial que este país tem em termos de tecnologia e tudo mais, fosse converter a capital do mundo, Nova York, na campeã absoluta de mortes pelo vírus Covid-19. É surpreendente. Quer dizer, não é só a participação de todos os países, gente. A lógica diz que tem que ser na hora certa. A medida certa na hora errada não produz efeito. Então, essa é a primeira ideia que me ocorre de uma mudança que nós precisamos estimular na nossa sociedade atual. Há uma outra mudança, não tão visível quanto essa, é que nós tivemos, desde 1945 até agora, uma hegemonia clara e indiscutível. Os Estados Unidos, culturalmente, tecnologicamente, economicamente e militarmente. A crise está castigando os Estados Unidos. Muito, muito, muito. Então, eu acredito que, em paralelo a isso, outros países estão se desenvolvendo em ritmos bastante satisfatórios. Então, se eu somar uma certa depreciação do poderio americano, não tem nenhum aspecto político aí envolvido, mas se nós somarmos isso, não é isso? Há o crescimento de outros países, nós vamos ver que a hegemonia de um país se torna inviável. Portanto, eu não estou propondo, nem sonhando, propor que a gente tire os Estados Unidos e ponha a China no lugar, ou ponha o Japão no lugar. Eu acredito que não fica ninguém no lugar. Os países vão crescendo, não é isso? Nós temos 52% da população do mundo hoje formada pela China, pela Índia e pelo continente africano, que não tem nada a ver, assim, em termos de cultura, com o mundo ocidental em que nós vivemos. Não é isso? Então, como que eu vou impedir que esses países continuem crescendo se as taxas de crescimento da China, por exemplo, as taxas de crescimento da Índia e as taxas de crescimento do continente africano se colocam entre as taxas mais altas do mundo, enquanto o mundo ocidental está com taxas mais modestas e agora até ameaçadas de taxas negativas. Outra coisa que eu acho extremamente importante é que a gente considere que as nossas prioridades vão ter que mudar. As nossas prioridades são uma herança triste do século do mercado, do século da economia, do século XX. Então, quase tudo gira em torno de aspectos econômicos. Eu acho que isso vai ter que desaparecer, ou vai ter que ser colocado na sua respectiva dimensão. Não é isso? Não é impossível que a lógica não atue firmemente depois da crise para dizer, olha, gente, nós temos que pensar no longo prazo.
Vamos parar essa festa do curto prazo, do ano, do trimestre. Vamos pensar no longo prazo. Já vimos o que pode acontecer. O que muda não é a crise, é o vírus da crise. Daqui a pouco nós podemos estar com outro tipo de crise, com outro tipo de vírus. É a hora de pensar agora nisso. Então, passam a ser prioridades. Saúde, educação, redução da pobreza. Não sei se vocês viram um editorial relativamente recente do jornal Estado de São Paulo, dizendo que o período de 2008 a 2018 foi o período mais fértil, mais progressista da história da civilização. Por quê? Porque a taxa de pobreza, nesses 10 anos, caiu de 18% para 8%. Isto sim é prioridade. Então, nós temos que colocar a redução da pobreza realmente entre as prioridades, não mais o crescimento contínuo que nos leva a uma situação que é difícil de acreditar, que 8 pessoas no mundo tenham a mesma riqueza de metade da população do mundo. Isso é impensável. E tem o aspecto da lógica, porque quem é dono de uma fortuna de 100 bilhões de dólares não faz nada por 100 bilhões. Se ele tivesse 50 ou 5, a vida dele seria exatamente a mesma. Muito bem, em último lugar, eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto que é um pouco pedestre. Eu estou falando do desperdício, que é um traço marcante da cultura ocidental. Veja bem, nem todo mundo sabe que 1/3 dos alimentos produzidos no mundo é jogado no lixo. Isso eu estou falando de 450 milhões de toneladas jogadas no lixo. Eu estou falando também do que se gasta em defesa no mundo em que a guerra global, a guerra mundial se tornou impossível, se tornou inviável. Porque quem tem 10 bombas atômicas tem o mesmo poder de quem tem 100 bombas atômicas. A guerra se tornou realmente inviável, então nós temos que verificar que gastar no mundo 1,5 trilhão de dólares por ano para manter guerrilhas, para manter renovação de navios, porta-aviões, aviões e etc., etc., é puro desperdício. Tão desperdício quanto jogar alimento no lixo. E paraísos fiscais? Alguém de nós tem ideia de quanto de dinheiro sujo está lá? A última vez que eu vi alguma coisa a respeito, falava-se em 20 trilhões de dólares. Então, do que nós estamos lamentando? Venha o problema que vier do mundo, se é problema de pobreza, de miséria, tem 20 trilhões de dólares escondidos, mas nós sabemos onde estão. Não precisa cortar o pescoço de ninguém, é só encontrar um jeito de convencer esse pessoal, ou através de impostos, para trazer, reintegrar esse dinheiro que só o paraíso fiscal transforma esse nosso inferno num paraíso terrestre. O que mais? Desemprego. Que coisa triste. Nos Estados Unidos, 5 milhões de desempregados por semana. 5 milhões de desempregados. Eu pergunto, quanto de esforço, quanto de técnica, quanto de talento não está sendo jogado fora? Então, eu acredito que com esses dados vocês possam concordar comigo que é um problema que nós podemos resolver, gente. O mundo está cheio de problemas, mas os recursos estão aqui, nós sabemos onde estão os recursos e podemos mexer com eles. Estilo de vida. No mundo ocidental, isto é uma coisa assustadora. Desculpe, uma coisa assustadora. Você já podia imaginar que o desperdício poderia ser considerado símbolo de sucesso? Não faz muito sentido,
o desperdício, sabe? Mas quem tem um carro que custa 5,5 bilhões de dólares está praticando um desperdício, porque nem andar, pelo menos em São Paulo, ele vai conseguir andar com o carro dele. Quem anuncia aos quatro ventos que o vestido de casamento dela custou 180 mil dólares, para usar, não sei quanto tempo durou o casamento, mas imagino que deve ter durado 15, 20, 30 mil. 180 mil dólares, gente, quase 1 milhão de reais, um vestido para usar. Isto é desperdício. E nós vamos procurando que o... Minutinho só. Que nós criamos um tipo de cultura que privilegia o caro. Se não é caro, não é bom. Quanto mais caro, é melhor. Em resumo, esta crise é diferenciada, não só pelo vírus, como pela agressividade dela, não é isso? E porque ela não mexe no resto das coisas, nos sistemas implantados, nem os governos. Provavelmente nós teremos, no final da crise, exatamente os mesmos governos. Mas ela chama a atenção para algumas deficiências graves a nível internacional que nós temos e que, o que é importante, e que estão no nosso alcance para serem resolvidas, tais como a participação de todos os países na solução dos problemas mundiais, o desaparecimento tranquilo, pacífico, da única hegemonia ainda existente, uma mudança radical nas nossas escalas de prioridade e, por fim, vamos olhar o prejuízo causado pelo desperdício nas menores coisas, porque este é um sistema de educação. Tenho dito. Professor, considerações extremamente relevantes que nos faz pensar nessa crise em termos macro, né? E com muita atenção para determinados aspectos que até então poderiam nos passar desapercebidos, né? A questão do desperdício e tantas outras que faziam parte da cultura e que muitas vezes não se observava que trazem danos muito maléficos para a sociedade, para as empresas, para o meio ambiente e por aí vai. Estamos aqui com algumas perguntas que eu gostaria, tem pergunta para todos vocês aqui, e eu gostaria de passar a pergunta do Henrique Nardini, que fala o seguinte: aos debatedores, como enxergam day after desse cenário e quais medidas devem ser efetivamente levadas a cabo pelos stakeholders? Eu gostaria de sugerir que a Ângela respondesse isso, Ângela. E, além disso, eu gostaria também de provocar um ponto que veio da sua própria fala, que você disse, quando você se referiu ao que as empresas devem fazer, e você mencionou que não estaria falando sobre aquelas empresas que estão lutando por manter as suas portas abertas, né? Aquelas pequenas e médias empresas que não têm outra opção além de terminar contratos, contratos com parceiros, inclusive com colaboradores. Mas mesmo nesses casos, o que é possível fazer para que atitudes tão drásticas não fujam não deixem de considerar a ética nos relacionamentos? E vamos aproveitar e falar um pouquinho dos princípios da governança, que talvez sejam muito importantes para esse momento de dificuldade dessas empresas. Então, temos aqui a pergunta do Nardini e essa provocação que eu faço para você. Ângela. Bom, Marisa, obrigada. Eu acho que só fazendo um comentário aqui, é muito bom ouvir o senhor Lélio aqui. A gente pode ficar, acho que, a tarde toda ouvindo as considerações dele, é uma delícia, uma delícia. Mas eu espero muito que os paraísos fiscais acabem, senhor Lélio, mas eu acho que foi mais fácil cortar a cabeça da Maria Antonieta do que a gente conseguir integrar esse dinheiro. Eu espero que eu esteja redondamente errada. Falando sobre ESG, né, a gente fala que
de como colocar essas questões na estratégia da empresa, como o conselho efetivamente pode, o conselho de diretoria pode colocar esses aspectos ambientais, sociais e de governança na mesa de decisão. Não é ter um comitê tal, não é ter uma área para lidar com questões de compliance ambiental, social, etc. É colocar isso para o conselho refletir de forma recorrente. E isso quer dizer o quê? Vou citar aqui 2 exemplos muito, muito concretos, né? Por exemplo, a empresa Patagônia, né, que faz roupas, ela quer, qual é o seu propósito? É fazer o mínimo de estrago no meio ambiente, produzindo a melhor roupa possível, né, porque eles querem preservar o meio ambiente ao máximo. Todo tipo de produto que eles fazem, eles levam essa decisão para o conselho, para a diretoria, e eles veem se realmente esse produto passa por esse filtro, se ele realmente tem a menor pegada de carbono, se ele realmente polui menos, se ele realmente, se a população realmente precisa desse produto ou não, né, e é uma empresa super lucrativa, tanto que todo dia tem gente batendo lá na porta, querendo, né, adquiri-la. Um outro exemplo bastante, né, conhecido é da empresa de aviação civil Southwest, né, que é uma das maiores empresas aí dos Estados Unidos, tem uma frota de aviões maior do que toda a frota do Brasil somada, e que ela tem como um propósito garantir o menor valor de passagens aéreas, para permitir ao máximo que as pessoas consigam, né, viajar e fechar seus negócios e a sua família, etc. Todo tipo de decisão que o conselho toma tem que voltar eles têm que fazer essa pergunta, eles têm que refletir se efetivamente isso está alinhado com o propósito deles. Então, eu acho que uma coisa que é muito relevante para a gente pensar em ESG é você colocar essas questões na mesa de decisão, né, para as conselheiras e conselheiros e diretores poderem ter essas preocupações diariamente e terem efetivamente a consciência do impacto ético, né, das suas ações, né. Então, aí vem também outras possibilidades, como mensurar a cultura ética, mensurar a desse propósito, né, se esse propósito está realmente sendo atendido ou não, e se reinventar, eventualmente. Eu acho que muitas empresas, muitas lideranças, simplesmente estão fazendo o que sempre fizeram e não se questionam, até esse momento, se realmente o que elas estão fazendo contribui de alguma forma para a sociedade, e de que forma contribui, né. Então, eu acho que esse é um momento que muitos de nós, isolados aqui, podemos refletir sobre esses assuntos, efetivamente pensar na questão, né, do desperdício, pensar na questão, né, da poluição, o quanto, por exemplo, né, você permitir a flexibilidade dos seus colaboradores, não impacta positivamente, né, na emissão de poluentes, no menor uso da energia, né, no uso mais consciente da energia. Então, a gente tem todas essas questões de ESG muito conectadas, mas elas têm que estar no fórum de decisão, elas têm que estar no dia a dia do conselho e da diretoria. Se não estiverem, vai ser um relatório bonito que vai ser colocado no site da empresa, e não vai passar disso, infelizmente. E eu acredito que essas empresas que estão despontando e que já mostram que isso é factível sim, e que não apenas factível, isso é lucrativo e mais lucrativo que os outros, né? A Southwest, por exemplo, não teve em 50 anos, nenhum ano que ela não teve lucro. Todos os anos ela teve lucro. Então, e nunca demitiu em 50 anos. Então, o que eles fazem? Diminuem, fazem acordos, optam por diminuir salários quando tem uma crise, conseguem dialogar, conseguem estar abertos a isso, né? E aí, você cria uma força, você cria uma energia entre as pessoas que estão ali, os colaboradores, que isso reverbera, e os clientes não querem deixar essa empresa. Então, ela
né, vai continuar e vai se perpetuar a despeito de mais uma crise. Essa é a minha consideração. Ok, ótimo. Obrigada, Ângela. Carlos, eu tenho duas perguntas aqui. Uma veio do Sandro Silva, que eu vou juntar essa pergunta com a pergunta do Rubens. Não, do Rubens não, desculpa. Da Camila. A Camila pergunta o seguinte, Carlos: capitalismo consciente ganhará mais espaço? E o Sandro fala assim: essa ideia da redução da desigualdade seria bem aceita nas discussões empresariais? Parece ser um assunto não grato. Como conciliar essas duas coisas, capitalismo consciente e uma possível resistência por parte de uma boa parte do empresariado? Como é que você vê isso, Carlos? Carlos? Eu não sou a única amadora aqui, hein, em termos de tecnologia, hein? Eu e o Lélio. Estou em ótima companhia. Não, eu acho que os dois assuntos são possíveis de serem tratados em qualquer nível das empresas. A gente está vendo alguns tipos de investidores preocupados com isso, a gente já vê conselhos e vê diretorias também. Então, eu acho que dá, eu acho que depende de como ele é colocado, né? Quando a gente fala de capitalismo consciente, eu estou subentendendo que a pergunta se refere a um determinado movimento que existe, de uma empresa um pouco mais consciente, né, que tem um propósito maior, tem uma cultura consciente, uma liderança consciente, e principalmente uma orientação para stakeholders, né, incluindo os acionistas. Então, quando a gente coloca um prazo um pouco mais longo na tomada de decisão e tenta vincular esse impacto dessas decisões no valor de longo prazo da empresa, o valor intrínseco dela, não o valor de mercado exatamente, mas o valor dela mesmo, a gente vê que são falsos dilemas. Você se preocupar com os stakeholders não quer dizer que você vai atender a todos, mas você vai mapear todos, vai entender o relacionamento com eles e vai ver como você pode modificar ou ajustar a sua estratégia e as suas operações para ter uma atuação mais consistente, que tem uma capacidade de gerar resultado ao longo do tempo com uma qualidade melhor. Então, acho que é um pouco a questão de horizonte temporal, né? Se as decisões forem um pouco mais, com prazo um pouco mais longo, esses temas que são aparentemente um contra o outro, eles podem perfeitamente convergir. No caso de desigualdade, assim, eu acho que também não é papel cada instituição na sociedade tem o seu papel, né? O governo é para governar, a filantropia para fazer filantropia, a empresa para prestar produto e serviço, né? As ONGs para... Então, cada um na sua. Eu acho que a empresa ela pode pensar no produto dela, nos seus produtos e serviços, de modo que eles tenham, que eles façam parte de alguma solução para problemas que a sociedade tenha. E a consequência pode ser redução de desigualdade, ela pode fazer isso internamente, com a questão de remuneração, internamente, a diferença de remunerações mais altas, mais baixas. Mas, assim, eu acho que a redução de desigualdade, do ponto de vista da empresa, é uma consequência da atuação do conjunto de empresas, de cada uma, mas do conjunto. Uhum. Ok. Carlos, eu vou passar para você depois outras perguntas, mas agora eu gostaria de passar para o professor Lélio, que tem uma pergunta aqui que é muito pertinente, professor, que diz o seguinte, é do José Ricardo de Lima. Professor, na sua opinião, seria pertinente aos conselhos revisar seus códigos de éticas, as empresas, seus códigos de conduta após essa crise? E mais, tem uma outra pergunta aqui também, professor, que diz o seguinte, é do Rubens Volpe. Podemos afirmar que a China caminha para ser a maior economia mundial? E falando um pouquinho também da questão do desperdício, a Marina Kim pergunta o seguinte,
Será que no pós-crise não teremos uma demanda reprimida que, na realidade, fará com que as pessoas que possam, ao invés de repensar o desperdício, não farão o contrário? Ou seja, são 3 perguntas que são endereçadas, que vai muito ao encontro daquilo, da sua exposição inicial. Muito bem, então vamos fazer o seguinte, você vai fazer uma por uma. Ok, vamos lá. Então, vamos começar. Eu vou repetir, então, a do José Ricardo de Lima. Na sua opinião, seria pertinente o Conselho de Classe revisar seus códigos de ética, as empresas, seus códigos de condutas após essa crise? Não, o Código de Ética não é um documento permanente, é um documento que reflete o estágio da cultura da empresa no que se refere à cultura ética. Não é isso? De forma que cabe ao Conselho, cabe à Comissão de Ética, ao Comitê de Ética, que é o auxiliar precioso do Conselho nos assuntos de ética, verificar o que ficou fora da realidade, o que ficou ultrapassado pela passagem desse furacão chamado coronavírus. Quer dizer, normalmente, um código de ética não deve passar de 3, 4 anos sem ser atualizado, porque a sociedade hoje, a sociedade tecnológica, da inovação, sociedade do 5G, etc., todo dia tem novidade. Então, é muito difícil que um código permaneça íntegro e inalterado assim, por muito tempo. Então, a resposta é, além de ser uma providência normal, deve levar em conta, porque, por exemplo, se houve uma revisão no ano passado e não se cogitava de fazer uma revisão neste ano, de repente, ou agora, ou em 21... Desperdício. Ela está fazendo uma ponderação aqui sobre o desperdício. Um momento. Vamos falar sobre a China. Vamos falar sobre a China. Vamos falar sobre a China. Gente, até muito pouco, isso é uma coisa matemática. Qual é o maior economia, menor economia? Maior economia que tem o maior PIB. PIB é um número, não é isso? PIB é um número. Não vamos discutir aqui como que ele é apurado, qual é o grau de fidelidade dele, mas enquanto os Estados Unidos cresciam 2 ou 2,5% ao ano, a China crescia 10%, 8%. Então, é uma questão matemática. A China vai ultrapassar os Estados Unidos como maior economia do mundo se as coisas continuarem agora. Não é isso? E também não vai ser a China a maior economia do mundo, na opinião dos autores que eu tenho lido. A maior economia do mundo vai ser a Índia, porque ela já empatou, quase empatou, com a China na população. Nós estamos falando de 2 países que têm 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Imagine o poder de crescimento embutido no mercado interno de um país que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes e um outro país que tem 1 bilhão e 400 milhões. Só que as taxas de crescimento da Índia, porque a economia dela era muito menor, ainda estão na fase de números maiores. À medida que os números vão subindo, a velocidade de crescimento cresce, mas ela continua crescendo. Então, eu já li gente dizer, 30 anos, a ordem vai ser Índia, em primeiro lugar, China, em segundo lugar, terceiro lugar, Estados Unidos, quarto lugar, Brasil. Agora, o resto é uma questão de esperança. Esperar para ver, né? Cadê aqui? Não. Marina. Professor, finalmente a Marina ela fez uma provocação aqui dizendo o seguinte, que depois desse período da crise, que poderá haver, agora estamos passando por uma demanda reprimida, e após a crise, será que as pessoas vão lembrar dessa necessidade de se pensar o desperdício? Ou seja, elas vão estar com uma demanda reprimida e aquelas pessoas que podem vão sair consumindo. Faz sentido isso? Na sua opinião? Não, eu acho que nós não estamos falando em demanda reprimida, não. Nós estamos falando de uma demanda falecida, que é bem diferente de reprimida. Não é isso? Nós não estamos com demanda, porque as pessoas não estão ganhando, o número de desempregados
Aqui no Brasil já era alto, agora com o número de novos desempregados, né? Então, o problema da demanda é um problema realmente que já vinha em algumas economias, não é isso? País com taxas altas de pobreza e taxas altas de desemprego, nós estamos falando aqui de 12%, 13%, 14%. Então, não há pensar que é uma demanda reprimida, que normalizando a situação, vamos dizer que isso normalizar, ela crescesse rapidamente. O que eu acho que acontece no fim da crise é uma festança exagerada. Nós vamos festejar porque acabou e porque está tudo bem, não, cuidado, cuidado. Vamos aprender a ser mais cautelosos, porque esse danado desse Covid-19, ele já deu outro susto na China recentemente, semanas atrás, começou a aparecer. Então, é o cuidado de não festejar demais e admitir que nós ressalvamos o que era mais importante, o número possível de vidas. Agora a economia, ora a economia. Vamos começar de novo onde tivermos. É a tal história de um vizinho contando para o outro. A minha casa caiu. Que não tem mais nada. E o outro disse, mas não sobrou nenhuma telha. Sobrou uma telha. Então começa outra casa, você já tem uma telha. Eu acho que dá mais para aí. E principalmente se nós voltarmos ao padrão que existia antes, isso pode significar que aprendemos muito pouco com essa crise, né? Eu acho que é o momento de realmente se refletir sobre tudo isso e aproveitar essa oportunidade para rever os velhos hábitos, os velhos conceitos e partir dessa para uma postura muito mais madura e mais consciente. Ângela, o Ricardo Voltão Almeida faz a seguinte pergunta. Entendo que precisamos sim olhar mais para o modelo de empresa com foco na economia circular. É olhar para todo o ciclo de operação e onde todos possam ser o foco. Como vocês veem esse tipo de olhar somado ao foco da governança da empresa? Você gostaria de responder, o Ricardo? Quem? Eu? A Ângela. Não, a Ângela. Eu acho, de novo, né, Marisa, a gente está falando aqui, né, de ESG e também de empresas B, né, são aquelas que têm algo mais, né, que tem uma preocupação maior, além de simplesmente produzir bens ou serviços, né, essa produção de bens ou serviços está diretamente ligada ao benefício da sociedade, né, de alguma forma. Então, eu acho que a questão mais importante é a gente focar, colocar nos fóruns de decisão, efetivamente, essas avaliações, né, se o meu produto, se o meu serviço, se essa decisão, quais são as externalidades que a gente está gerando, né, e refletir é muito difícil, atualmente, até antes da crise, pelo menos, porque as lideranças estão sempre a 1000 por hora, né, e a gente não consegue refletir sobre as externalidades dos nossos atos, né, e sobre a ética, sobre o impacto das nossas ações e sobre a nossa relação com o outro, se a gente não tiver um mínimo de reflexão, né. Então, eu acho que, em primeiro lugar, é garantir esse espaço, né, garantir essa possibilidade, garantir, colocar, por exemplo, na agenda, né, do conselho e da diretoria, esses assuntos, né, como nós estamos fazendo diferença na sociedade, como nós podemos fazer, se nós não estamos fazendo, como nós podemos fazer, né, efetivamente, conseguir olhar para o espelho e ver se realmente a gente está conseguindo fazer isso com as nossas empresas, e muitas, infelizmente, vão ver que não estão, e vão, né, conseguir, de alguma forma, se reinventar, ou reinventar seus produtos. Muitas têm feito isso. Acho que o caso da Merco é um caso muito interessante para ser citado. As lideranças de lá, há alguns anos, perceberam que eles tinham se perdido do seu propósito e fizeram esse olhar para dentro
para entender qual o seu impacto na sociedade, na sua comunidade, nas suas relações com o cliente, o que eles estavam vendendo, afinal, né? E eles reformularam tudo e diminuíram muito, por exemplo, o tipo de produtos que eles faziam para fazerem efetivamente coisas que fazem a diferença e fazem muito bem. Então, eu acho que é isso, é colocar, como fazer isso, é colocar, abrir esse espaço de reflexão que não é, vamos ter uma reunião tal, uma vez no ano e achar que isso vai ser resolvido, não. É algo que tem que ser recorrente, é algo que tem que ser estruturado, é algo que precisa ter um começo, meio, fim, começo de abertura, desenvolvimento e uma finalização, algo, né, objetivo, para a gente conseguir avançar nisso, e é possível fazer essa reflexão e ter esse tipo de diálogo e reflexão consistente em relação à sua cadeia, né? Ok. Bom, gente, como o tempo passa rápido, né? Passa muito rápido. Carlos, tem uma outra provocação aqui também para você que fala o seguinte, que eu gostaria de endereçar para você, que é do Ricardo Almeida também. Ele fala o seguinte: estamos falando de ética e governança para grandes empresas e modelos econômicos circulares. Como olhar para as pequenas e médias e as startups, já que elas vão realmente mover a economia global? Como você vê isso nesse segmento de pequenas e médias startups? Agora eu liguei o microfone. Ligou. Eu vejo, inclusive, dependendo de como a gente olhar, até as empresas mais novas têm até mais chance de já começar com esse espírito. Se a gente olhar as empresas que são certificadas pelo B-Lab, que são as empresas B, agora está tendo empresas maiores, mas o grande número de empresas iniciais que iniciaram essa certificação eram empresas menores, né? Então a empresa ela já nasce mais ou menos no espírito da certificação, que o modelo de negócio ele tem dentro dele a empresa está direcionada para resolver alguma questão social ou ambiental, o que seja. Então eu não vejo problema de empresas menores, acho que talvez seja até a solução. Em termos de governança, se a gente pegar a essência da governança, né, que é organizar o processo de tomada de decisão com sócios, toda empresa, por mais startup que seja, por menor que seja, ela tem os sócios, tem o pessoal que toca a empresa, muitas vezes são os próprios sócios, pode ter ou não algum grupo fazendo a função de um conselho, ter uma avaliação externa, quer dizer, você pode usar a essência das boas práticas de governança para aplicar em empresas menores. E até você tinha comentado numa pergunta anterior, comentado sobre os princípios básicos do código do IBGC. Se a gente olhar os 4 princípios básicos, né, que são direcionadores das boas práticas de governança, que é a transparência, a equidade, a prestação de contas, a responsabilidade corporativa, todos eles, se a gente perceber, eles estão preocupados com os stakeholders, de alguma forma. Transparência para as partes interessadas, equidade no tratamento entre sócios e também buscar uma isonomia ou esse tipo de preocupação com os outros stakeholders. Você dá satisfação também, você está dando satisfação, prestação de contas para os stakeholders, e a responsabilidade corporativa também você está preocupada com os impactos que a empresa gera para os stakeholders. Então o código do IBGC você pode ser interpretado como um código voltado para uma empresa mais voltada para os stakeholders, incluindo os acionistas, que são um stakeholder importantíssimo. Então, assim, você seguindo as boas práticas de governança, a tendência é você estar alinhado com esses pontos que a gente está achando que poderão acontecer, mais colaboração, conseguir lidar com questões globais, questões ambientais, seguindo as boas práticas, eu acho que direciona bem as empresas, independente do porte. Eu acredito que esse seja um ponto muito importante, porque é muito comum nós escutarmos
uma falsa ideia de que adotar mecanismos de governança corporativa torna-se inviável, até mesmo pelo seu custo e complexidade, para empresas pequenas e startups. E vemos que a vivência dos princípios de governança não custa nada. Quando a gente fala de transparência, de prestação de contas, de equidade, de responsabilidade corporativa, estamos falando de atitudes. E quanto mais cedo você começar a implementar, ter essa seriedade em implementar essas atitudes, você ameniza muito, inclusive, os impactos de uma crise como essa. Mesmo que você não tenha uma opção, as empresas estão oprimidas pelo fluxo de caixa, agir com transparência, com equidade, com prestação de contas e com responsabilidade, mitiga muito os danos, principalmente para aquelas pessoas que estão sofrendo os impactos dessa crise, que é a ponta mais frágil que a própria Ângela mencionou no início da fala dela. Agora, eu tenho uma pergunta aqui, obrigada, Carlos, eu tenho uma pergunta aqui, professor Lélio, que é muito interessante, é da Mônica Neves Cordeiro. Ela falou o seguinte: no pós-Covid, a lógica muda, a ética não, correto? O senhor gostaria de comentar? A lógica muda, mas a ética não, correto? Eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha pensado. Porque a ética nos coloca claramente no domínio da consciência, não é isso? Uhum. E a lógica nos coloca no domínio da inteligência e da razão. Uhum. Eu não estou preparado para tirar uma conclusão disso. Quem sabe o Carlos me ajudem nisso. Eu acho não tenho impressão. Pode falar. Bom, fala, Marilza. Pode comentar a pergunta da nossa colega? Posso, se a Ângela quiser falar, eu posso também. Eu acho que a ética é sempre, acho que o que a gente tem que sempre desmistificar a questão da palavra ética, né? A ética é sempre prática, né? Não adianta a gente pensar num caso, num dilema, e como nós nos comportaríamos, ou como a empresa se comportaria, se a prática é diferente. Então, a ética é o resultado da nossa prática, e a prática é diária. Então, o que é importante ter em mente é que nós temos que ter todos os subsídios para que a nossa prática seja ética, né? Então, por isso que eu reforcei a questão de nós termos tempo para refletir sobre as nossas ações, para a gente não estar pressionado, né, pela falta de tempo, tal, porque muito provavelmente a gente vai acabar decidindo de forma antiética, ou de forma a não refletir todos os impactos que a nossa ação pode gerar. Então, eu acho que tem diversas questões aí que estão na esfera da questão de vieses, e a questão humana da governança, né, do fator que tocam no fator humano, que tem a ver com essa ética na prática, né, e que não é aquela que está no código de ética bonitinha lá, e que efetivamente muda também, né, conforme a nova realidade da empresa, como bem o senhor Lélio mencionou. Carlos, você gostaria também, você mencionou que gostaria de comentar também. Bom, como eu tinha até comentado antes, que a forma, pelo menos, que a gente enxerga de ver ética está relacionada a valores, né? Então, com esse cenário dessa crise e outros desafios que tem, acho que vale a pena a empresa rever os seus valores, né, da empresa como um todo, a cultura dela, que está ligada também a valores. Então, já foi mencionado aqui, fazer uma espécie de mapeamento em que estágio a empresa está, que maturidade que ela está em termos de valores, né, existem metodologias para isso, então dá para avaliar como que está a cultura empresarial naquele momento, como que as pessoas gostariam que fosse, e também ver, checar valores individuais da liderança. Então, com isso,
depois de um exercício desse, por exemplo, pode ser que a empresa reveja valores e elas, né, eu acho que uma crise dessa é tão importante assim que todo mundo está refletindo um pouco, pensando alguma coisa, né? Será que eu deveria fazer de outra forma? E eu acho que revendo os valores você termina direcionando uma nova ética, se você relacionar a ética a valores, né? Com certeza a lógica vai mudar e a ética, no mínimo, sai muito fortalecida, né, dessa crise, porque tem sido muito refletido sobre a real importância de se considerar a ética nas relações e nas decisões que se tomam, como bem mencionou você, Carlos, e a Ângela. Agora, eu gostaria nós temos 7 minutinhos, gostaria de passar a palavra para comentários finais, considerações finais. Professor, o senhor pode começar? Posso? O que eu acho que nós estamos caminhando é para uma figura absolutamente nova na nossa civilização, que é uma maioria formada por maior número de pessoas. Ao longo de todos esses anos, as maiorias sempre foram representadas por uma elite, ou por uma dinastia, ou por um imperador, e qualquer coisa assim. Agora, no mundo interligado, no mundo conectado, na sociedade em rede, a maioria tende a ser a maioria. Então, nós não vamos estranhar que a cada momento as manifestações de grupos da sociedade se apresentem sobre os assuntos mais atuais. Ótimo. Carlos? Já está desligado. Bom, eu acho que essa crise, o que me incomodou um pouco, me provocou nessa crise, é tentar identificar as causas, né? A gente pensa também, eu acho que o nosso modelo de um consumismo um pouco exagerado, assim, levou, acho que o Ocidente todo e outros países a achar muito bom esse relacionamento com a China, que ajuda a produzir esses produtos e tem um mercado também bastante crescente, mas, por outro lado, é um país um pouco mais pouco transparente, então, assim, pode ser que parte dessa crise tenha vindo por uma falta de transparência de um parceiro comercial que tem uma organização política um pouquinho diferente. Outro ponto que eu acho que está na origem dessa crise são os hábitos alimentares, porque essas crises, essas pandemias, né, algumas epidemias de âmbito internacional e global, essas últimas tiveram todas origem nos mercados, nos wet markets, né, nos mercados de animais vivos, mas também vem a gripe aviária, a gripe suína, etc. São todas, assim, tem um grande potencial de proliferação, apesar de todos os cuidados que o agronegócio tem com isso, né, altíssimo nível, mas é um risco muito grande em alguns países que não têm o mesmo nível de cuidado que as empresas brasileiras, por exemplo, têm. São dilemas que as empresas vão lidar com isso, né? E a crise também mostra que como ela apertou as empresas em várias dimensões, o pessoal deve estar percebendo que o cobertor não era só curto, né? Ele era estreito e fino também. Então, essa questão de gestão de riscos precisa ser mais bem trabalhada para tentar antecipar essas crises ou então lidar melhor com elas, né? Ótimos pontos. Agora eu gostaria de escutar a Ângela, antes da gente encerrar o evento. Ângela, o que você tem aqui de considerações finais? As minhas considerações são, né, relacionadas aos pontos que eu coloquei, né, e que tem a ver com tudo que a gente conversou aqui, cooperação, né, uma nova visão, uma revisão, né, do propósito das empresas, para ter mais cooperação, para enxergar as relações que elas têm com os seus stakeholders de uma forma diferente e construtiva, né, não como um jogo de soma zero, e que essas lideranças efetivamente estejam conectadas com a sua humanidade, né. Eu acho que o importante dessa crise, eu acho que ela
pode fazer com que muitos de nós se reconectem com a sua humanidade. E aí a gente pode ter lideranças que efetivamente revisem seus propósitos pessoais, profissionais das suas empresas e seus valores, para que elas efetivamente consigam fazer a diferença para melhor e serem motores de transformação efetivos da humanidade para melhor, né? A gente já tem alguns exemplos negativos aí na história, muitos, mas a gente pode ter muitos exemplos positivos se as lideranças efetivamente fizerem essa reflexão e a gente conseguir fazer com que essas empresas façam isso. A gente tem empresas que são, né, grandes empresas, têm maiores PIBs do que muitos países, então se a gente conseguir mudar uma empresa de cada vez, a gente vai conseguir ter resultados muito bons para a sociedade como um todo. Então, isso passa pelas lideranças estarem conectadas com a sua humanidade e terem valores diferentes, né? Valores como cuidado, como empatia, como cooperação, e precisamos de lideranças diversas do que a grande parte do que nós temos, para que isso aconteça. É isso. Bom, nós procuramos aqui nesses quase 90 minutos de evento, né, de transmissão, trazer não respostas, mas pelo menos lançar algumas perguntas que passam necessariamente pela análise da nossa condição humana, né? Porque, afinal de contas, as empresas são feitas por seres humanos. Enquanto nós não fizermos o exercício de consciência sobre o que é preciso mudar em nosso comportamento, não adianta, porque vamos continuar no mesmo ritmo de antes, né? Então, eu vejo essa crise como uma grande oportunidade de reflexão e de conscientização acima de tudo. O que virá, vamos ver, mas vai depender certamente do que a gente trouxer como resultado desse momento de reflexão. Agradeço aos nossos convidados, muito obrigada por suas excelentes avaliações, aos nossos ouvintes aqui que nos enviaram várias perguntas interessantes e esperamos vocês, então, nos próximos eventos do IBGC Conecta. Boa noite para todos e muito obrigada.